E vamos falar agora da posse, ou não, né? O adiamento da posse do talvez ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli. Exatamente, essa cerimônia de posse foi adiada. Ela estava marcada para esta terça-feira, mais conhecida como amanhã, e agora, gente, não tem data prevista. De acordo com interlocutores do presidente Jair Bolsonaro, a posse deve ocorrer só na semana que vem, após um pente fino no currículo do novo ministro. Oficialmente, o Ministério da Educação alegou que o adiamento se deu por conflito de agendas. Mas o que se estuda e o que se especula é que o governo já discute a permanência ou não de Decotelli no ministério. Isso porque as universidades de Rosário, na Argentina, e de Wuppertal, na Alemanha, contestaram os títulos que apareciam no currículo de Decotelli. Ambas as instituições negaram que o novo ministro tenha completado o doutorado e o pós-doutorado nos períodos citados por ele em seu currículo, e também a FGV, gente, está se investigando o mestrado desse possível ou não novo ministro. Então, pós-doutorado, doutorado, mestrado questionados. E só uma informação aqui de última hora para vocês: o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião para discutir alternativas ao Carlos Decotelli, né? Segundo algumas fontes, a indicação teria subido no telhado, Thaís Oyama. Pois é, Paulo, parece que subiu mesmo, né? O que é uma pena. Se ele vai tomar posse ou não vai tomar posse, a gente não sabe ainda, mas uma certeza já temos: o ministro, ou quase ministro, ou ex-futuro ministro, está desmoralizado. Todas as pessoas que eu ouvi, eu já tinha dito isso aqui, que conheceram naquela época do tal do Grupo de Brasília, que era formado por aqueles militares que, durante a campanha, reunidos lá no apartamento da Zanorte, de um dos generais, pegaram os especialistas para fazer planos de governo, etc. E lá que foi que o professor Decotelli apareceu, todos eles elogiaram muito o professor Decotelli, disseram que era educador preparado, qualificado, um homem sério, bem intencionado, tudo isso. Eu até acredito que seja mesmo tudo isso. Acontece que o erro que ele cometeu na academia é um pecado capital. O professor mentiu no seu currículo Lattes. Isso é desmoralização e na área que ele deveria comandar. Ou seja, ele perdeu desde já, na largada, toda a autoridade. E perdeu com muita razão, na minha opinião. As imposturas foram muitas, foram sérias, foram graves, e por causa delas, ele vai pagar mais caro que gente que já cometeu a mesma coisa, como a ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo. A Dilma, todo mundo deve se lembrar, quando ela foi para a Casa Civil, ela foi pega numa situação muitíssimo parecida com a do professor. Inclusive, numa situação que foi revelada pela imprensa, pela revista Piauí, que hoje é chamada de extrema imprensa por bolsonaristas. Foi a revista Piauí que deu que a Dilma, que tinha dito assim no currículo, que ela cursou mestrado e doutorado. A revista mostrou que ela, de fato, nunca tinha concluído nenhuma coisa nem outra, porque ela não apresentou nem dissertação e nem mestrado. Portanto, ela pode ter cursado, que era, no mínimo, uma coisa meio marota lá, e era, no máximo, uma mentira também, porque ela não tinha nem mestrado e nem doutorado. Mas a Dilma já era uma política, já estava lá no cenário, já tinha sido ministra de Minas e Energia, ia ser ministra da Casa Civil, ela já estava no cenário, era uma política, e o currículo dela não tinha necessariamente a ver com nada do que ela fazia naquele momento, e embora tenha sido uma situação bem ruim para ela, todo mundo falou sobre isso, ela teve que se explicar, teve que mudar o currículo, tudo isso, ela não caiu por causa disso. E, pelo contrário, até virou presidente da República, né? É diferente de uma situação como essa, né? Diferente de uma situação em que o presidente da República, induzido a erro, inclusive, acena com o ministro todo preparado, com um currículo brilhante, e mais brilhante ainda depois da triste figura do seu antecessor, né? E depois tudo isso se revela falso como uma nota de R$2. Então, criminalmente, é provável que não recaia nada sobre o ex-futuro ministro, ou quase, falsidade ideológica, que é um tipo de fraude que consiste na adulteração de documento público ou particular com o intuito de obter vantagem para si ou para outrem. Esse é o artigo 299. Isso provavelmente não vai acontecer, ele não vai ser
acusado disso, porque tem uma jurisprudência já no STJ que diz que falsificar currículo Lattes não é crime porque o documento é eletrônico e não traz assinatura digital. Então, criminalmente, o professor Decotelli não deve sofrer nada, mas moralmente, do ponto de vista da reputação, ele está destruído. Falsificar currículo Lattes equivale, só não é menos grave na academia do que apresentar diploma falso de médico. Que situação constrangedora, hein, Josias? É verdade. Eu estava me lembrando esse final de semana do poeta gaúcho Mário Quintana, que tem uma frase muito curiosa. Ele diz que a mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. No caso dos títulos do doutor e pós-doutor, que o Carlos Decotelli dizia ter, esses títulos se revelaram uma mentira que esqueceu que doutorado e pós-doutorado só viram verdade se o acadêmico cumpre determinados requisitos de praxe, algo que o professor Decotelli não cumpriu. E ele foi pilhado e o próprio Decotelli teve que promover uma verdadeira operação plástica no currículo que ele mantém na plataforma Lattes, que é essa plataforma que armazena os dados de todos os acadêmicos brasileiros. Sem o doutorado e sem o pós-doutorado, que dizia ter, o professor virou um pré-ministro, um personagem que, embora já nomeado, ele precisa cair. Ele tem que cair antes de tomar posse. Até o mestrado do Decotelli na FGV subiu no telhado, porque está sendo questionado sob suspeita de plágio. O ministro perdeu as condições de gerenciar o Ministério da Educação. Os desafios são enormes. Passaria, se confirmado como ministro, passaria a sua gestão tratando não dos problemas do setor educacional, mas do seu currículo fake. Há 3 problemas aqui. O primeiro é a disfarçatez do agora pré-ministro, que a principal credencial dele, nós até comentamos isso aqui, eram os seus méritos acadêmicos, a densidade do seu currículo. Segundo, é a inépcia do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, chefiado pelo general Augusto Heleno. Cabe a esse Gabinete de Segurança Institucional, em tese, verificar as credenciais das pessoas que são contratadas pelo governo. O terceiro problema é que o professor Decotelli, ele foi levado à mesa do presidente Bolsonaro como uma indicação avalizada pela ala militar do governo, em contraposição à chamada ala ideológica. Os militares, eles retiraram o que parecia ser um coelho da cartola, e esse coelho agora está se revelando um gambá. Então eles levaram o presidente da República a cometer um vexame, praticar um vexame. Isto que está acontecendo agora é um vexame. Então esta ala militar também não fica bem nessa foto. O que resta agora é torcer para que o presidente Bolsonaro, diante desse vexame, primeiro que ele volte atrás, porque é melhor reconhecer um equívoco do que perseverar no erro. Então espera-se que ele reconheça o equívoco e volte atrás na nomeação do ministro, que se desmoralizou completamente. Em segundo lugar, espera-se que o presidente não abandone essa ideia de trocar a opção ideológica pela opção técnica no Ministério da Educação, porque seria lamentável se essa troca ocorresse. E do ponto de vista formal, isso que aconteceu agora equipara o professor Decotelli a exemplo já, como mencionado já, o caso da Dilma Rousseff, que dizia ter títulos da Unicamp que também não possuía, a ministra Damares, que já se apresentou como mestre em educação, direito constitucional, direito de família, depois verificou-se que ela não tinha mestrado nenhum, aí ela disse que a qualificação dela era bíblica. No governo do Michel Temer também houve um caso da ministra também dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, que incluiu lá no título, no currículo dela, um título de embaixadora da paz da ONU, algo que nem existe, e todo mundo engoliu aquilo. O caso mais emblemático é o da Dilma Rousseff. Então, o governo conseguiu encostar aí o MEC neste exemplo deplorável da doutoranda Dilma Rousseff, doutoranda em economia monetária, que ela dizia ser, e que não era,
também se auto-atribuiu títulos que não tinha. Acho que esse ministro não tem mais condições de permanecer como nomeado. Espero que o presidente desista dele e que não desista da opção técnica no MEC. O Josias, a gente está falando muito de futuro, né, dessa questão dele ser nomeado ou não ministro da Educação, mas a gente também não pode esquecer que ele, desde fevereiro de 2019, foi presidente do FNDE, né, uma instituição de uma importância significativa na área da educação, com um orçamento bilionário, com currículo falsificado. Rodrigo Constantino, que amadorismo do governo nessa área, hein, de seleção aí dos possíveis nomes? Pois é, Paulo, amadorismo e cabeças tem que rolar, né? Não só a do próprio Decotelli, que eu acho que não tem mais nenhuma condição de assumir o MEC, né, nessa condição, já larga com base numa mentira, como quem deixou passar esse tipo de filtro que tem que ser feito, né, de averiguar ali o que está colocado no currículo. Mas como muito já foi dito sobre isso pelos meus colegas, eu quero usar esse gancho para uma reflexão aqui sobre a cultura do diploma, que é algo que eu já denuncio no Brasil faz muito tempo, né? E isso talvez esteja por trás. No Brasil a gente tem essa coisa, né, do extenso currículo Lattes como quase um substituto para o peso dos próprios argumentos. Você não precisa usar lógica, você não precisa estar nem mesmo alinhado aos fatos, desde que você tenha um extenso currículo Lattes, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, eu vejo. Eu participei de um debate na ABL uma vez com um professor de uma federal, e era a época do governo do PT, nova matriz econômica, Dilma, e ele estava lá elogiando, era com base naquela história do Hayek versus Keynes, que ficou famoso. Eu e o hoje presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, estávamos do lado de Hayek, e esse professor e outros estavam defendendo o lado keynesiano, sendo que eles eram, no fundo, marxista mesmo, né? E eles estavam lá elogiando, então, a nova matriz econômica, Dilma Rousseff, vejam que coisa curiosa, né? Professor. E depois eu soube por terceiros que ele nunca mais aceitaria um debate comigo porque ele descobriu que eu não tinha mestrado em economia. Veja que coisa, o sujeito estava defendendo a nova matriz econômica, Dilma Rousseff, que destruiu o Brasil, enquanto que eu estava denunciando que tudo isso ia acabar em crise braba, e ele não aceitava mais debater comigo porque eu não tinha o currículo, né, o selo. Isso me remete a essa patota que a gente vê aí, que eu passei a chamar carinhosamente da turma do selo azul, né, no Twitter, que é a turma do ninguém solta a mão de ninguém e tudo, porque se sente mais importante, porque tem lá um selinho verificado por um par igualmente progressista que está lá na empresa da rede social. Então, a gente tem que combater essa cultura do diploma no Brasil, né? O que vale é o peso do argumento, se o sujeito está ou não embasado, e não qual a extensão do seu currículo, né? A coisa que mais tem aí é intelectual cheio de título, de mestrado, doutorado, que defende até hoje marxismo, socialismo, um bando de bobagem, né? Então, infelizmente, esse caso do ministro ou futuro ex-ministro remete a isso. Temos o caso daquela professora, Joana Dark, também, que virou até filme, né? Mas ela foi mais poupada, porque ela tem uma visão de esquerda, e aí a gente sabe que tem o salvo-conduto, mas foi também pega na mentira em relação a ter estudado em Harvard. Então tem muita gente que mente sobre isso. Outra coisa que eu quero usar como gancho para falar sobre esse caso, né, é que o menor dos problemas do MEC é a mentira da extensão do currículo, né? Muitas vezes o sujeito não mentiu no currículo, mas o currículo em si é péssimo, porque as teses todas de mestrado ou doutorado são todas alinhadas a esse pensamento único hegemônico, né, que veio estragando a nossa educação, que tem o patrono que merece, né, o Paulo Freire, ao longo de décadas. Então eu vou citar aqui uma lista da turma que já foi ministra no MEC, e talvez sem esse escrutínio que a gente está vendo hoje, porque é indicado pelo governo Bolsonaro. Cristóvão Buarque, Tarso Genro, né? Aloísio Mercadante, esse sim tem lá a tese dele sobre socialismo. Fernando Haddad, né? E Cid Retroescavadeira Gomes. Como é que o ensino brasileiro aguentou, né, a isso tudo? Bom, a resposta é que não aguentou. Tá aí o resultado, né? Somos o patinho feio no PISA e por aí vai. Então, é um antro de doutrinação ideológica, a música de uma nota só, e sem esse devido escrutínio no currículo, até porque esses aí, coitados, a imensa maioria não passa. Tem o Renato Giannini Ribeiro também, mas eu poupei um pouco. É triste, o cenário de educação no Brasil é muito triste, tá aí a causa, né? Não é ter exagerado ou mentido num mestrado que não concluiu. E eu fecho também falando dos movimentos raciais, não posso deixar de apontar para isso, né? Eu venho denunciando há muito tempo que esses movimentos não têm nada a ver com a raça,
que é um conceito que devia ser superado, né? É curiosíssimo querer combater o racismo reforçando o conceito e segregando a sociedade com base no conceito da raça, ainda mais num país tão miscigenado como o Brasil, que 40% se considera sem raça definida, né? Pardo. Mas é impressionante o silêncio dos movimentos raciais. Quando alguém com um suposto currículo tão extenso, tão qualificado, é apontado para o MEC e não vemos um fogo de artifício ser soltado aí pela turma dos movimentos raciais. Silêncio, né? Por quê? Claro, porque é do governo Bolsonaro e não se encaixa nesse perfil que eles aprovam. Ou seja, o movimento racial não tem nada a ver com raça, tem tudo a ver com a esquerda. Josias pediu a palavra. Eu queria só acrescentar um ponto. Você mencionou a passagem do Decotelli pelo FNDE, e eu não queria deixar de realçar que nessa passagem do professor ali pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foi de fevereiro a agosto de 2019, se não me engano nas datas, ele saiu dali sem explicar um edital viciado que foi lançado naquela ocasião, um edital para a compra de 1.300.000 computadores, laptops e notebooks, um negócio de 3 bilhões de reais. A Controladoria Geral da União farejou ali esquisitices no edital, algo como, por exemplo, uma escola pública do interior de Minas Gerais, que tinha 255 alunos, receberia 30.000 laptops. Então, o edital, por conta dessas bizarrices, foi anulado, mas até hoje ninguém sabe quem elaborou esse edital. E o TCU está querendo saber. O Decotelli, como ministro, teria a oportunidade de informar. Mas acho que mesmo como ex-ministro, antes de tomar posse, ele vai ter que informar isso. Quem foi que elaborou esse edital? Quer falar, Constantino? Sim, é só porque eu deixei passar um ponto também para divergir dos meus colegas, já que acho que todo mundo concordou que ele não tem condições de permanecer no cargo, só para divergir muito respeitosamente, pelo menos do Josias, que colocou isso de forma mais objetiva, eu espero que o presidente repense, sim, a questão de gestão técnica apenas. Como eu falei aqui, né, a quantidade de nomes, todos de extrema esquerda, que passaram pelo MEC, né, esse é um dos principais problemas do ensino no Brasil hoje, ou seja, eu espero que o presidente da República, Jair Bolsonaro, leve em conta que a ala ideológica, nesse caso, tem um ponto. Até porque a gente só fala com esse tom pejorativo de ala ideológica quando não é de esquerda. Quando é de esquerda, esses nomes que eu citei, alguém vai dizer que não é de esquerda, né? Então, só não é problema a ala ideológica quando é de esquerda. Quando é de direita, é sempre um grave problema. Presidente, escute a ala ideológica. A guerra cultural existe e precisa ser lutada. Para fechar o assunto, Josias. Para fechar, eu tenho até dificuldade de chamar essa ala ideológica de ideológica, porque eu não consigo enxergar ideia. Se há alguma coisa que falta nessa ala ideológica, são ideias. Então, e eu também aguardo pela oportunidade que o Constantino nos brinde aqui com os resultados dessa guerra ideológica que ele tanto defende no MEC. Qual foi o resultado? 1 ano e meio. Se houve alguma coisa, isso não se materializou. Então, perdemos 1 ano e meio. Então, continuar a guerra é perder mais tempo. Então, se houve erros no passado, e houve, porque a educação chegou ao ponto que chegou, o governo Bolsonaro não está contribuindo em nada para consertar esses erros. Para encerrar, Constantino. Pela chiadeira da patota que aparelhou o MEC, a patota vermelha, pela chiadeira em relação ao Weintraub, eu diria que ele devia estar fazendo alguma coisa útil, sim.